vida do autônomo. Cheirinho de pão. A rotina do padeiro já deve estar na metade, né? Mas cheguei. Ai, que cheiro bom! Olá, bom dia! Esse é o padeiro, mas antes de ser padeiro, o que você fazia? Eu tinha uma vida pregressa no mundo corporativo. O que é isso? Eu trabalhava na área comercial, basicamente área comercial, em telecom. Aí depois dos 40 a gente encheu o saco e resolveu mudar de vida. Tu gostava da vida corporativa? Durante um tempo eu gostei, um pouco do glamour, mas quando eu comecei a ver como os chefes dos meus chefes viviam, eu falei que não é a vida que eu quero para mim. Conheci minha esposa, inclusive. Graças ao mundo corporativo, Fernanda. Graças a Telecom. E por que pão? Eu sempre achei interessante o trabalho do pão. Eu sempre via as pessoas fazendo pão, eu achava o máximo, mas eu achei que eu nunca seria capaz de fazer. Até hoje eu me emociono, cada pão na área que eu tiro. Eu falo, caraca, eu fiz isso. Vamos mostrar um pouco o pão e aí tu vai me contando. E agora a gente vai começar o trabalho bom, que é meter a mão na massa. Tá. Então isso aqui é a massa que já está pronta pra gente fazer, a gente chama de pré-shape. Tá. Eu já fiz todo o trabalho chato, que é o trabalho mecânico, que a gente bota na maceira. Naquela maquininha, aquela batedeirinha pequenininha. Exatamente. E agora a gente vai começar o trabalho bom, que é meter a mão na massa. Tá. Então, o grande segredo, uma coisa que eu aprendi com o tempo sendo padeiro, é que você não pode ter medo da massa. Se você tiver medo da massa, ela gruda e não desgruda nunca mais de você. Nossa, vamos brincar de massinha. Aqui, ó. Quantos pães saem aí? 16 a 18, entre 16 e 18. Agora, para melhorar... Tá chateada comigo? Não, pode... Posso ter medo dela? Não. Aqui, para facilitar a vida, Nossa, a gente dá um banho de farinha nela, delícia. É uma... Posso dar banho também? Pode. É uma terapia. É uma terapia deliciosa. Nossa, minha filha ia amar. Aqui, vira e mexe, tem cliente nosso que vem com os filhos pequenos e eu dou um pedacinho. Eu peço desculpa para os pais, eu falo, mas vocês vão se sujar inteiro, mas eles vão amar. Isso aqui, ela tá cheia de ar. Aqui a gente, antes desse momento, a gente já fez várias voltas para que a massa ganhasse bom dia. A gente ganhar, os vizinhos vão passando. A gente ganhar a estrutura no pão. Tá. Então, esse momento agora que a gente vai fazer, que a gente chama de pré-shape. A gente chama de pré-shape e pesagem. Tá. Pré-shape? O pré-shape, porque para que serve o pré-shape? O pré-shape ele vai fazer com que o pão ganhe estrutura. O pão, o padeiro, ele, além dele ser bom, ele tem que ser bonito. Também acho. Pão feio, ninguém merece pão feio, né? Então, também não pode ser só bonito e... Também, exatamente. Esse que é o maior problema hoje, são os pães de Instagram. São lindos, mas não tem gosto de nada. O que faz o pão ser chamado de fermentação natural é o quê? É o fermento, fermentinho vivo. É o fermento vivo, que eu chamo de levain, as pessoas aqui chamam de massa mãe, na Espanha massa madre, o levito madre na Itália. Cheiro. Azedo? Azedo, sour. Sour, dough. Azedo. Dough é o quê? Farinha? Não, dough é massa. É massa azeda. Tá. Isso foi... Isso é milenar, essa técnica. Sim. Então não tem nada de novo. Pelo contrário, o nosso trabalho é resgatar. É fazer o pão como se fazia antigamente. Isso aqui é sem fim, né? Não tem fim, não tem fim. Você bota um pouquinho de farinha. A farinha é água. Eu boto água. Isso aí é... Então, como é que é mesmo que é o dough? É o quê? O dough é a massa. A massa. A massa azeda. Massa azeda. No Brasil a gente chama de fermentação natural. Fermentação natural. E... Podia ser também massa azeda, né? Também, eu acho... Porque traduz muito o que é o produto, o que é o pão. Porque na hora que você bota na boca, automaticamente você sente aqui. E aí... Por isso que tem gente que não gosta. Meus filhos, eles ainda estranham esse pão. Ainda estranham o pão? Pois é, eu achei muito legal, porque são aquelas coisas da vida. Quando a gente decidiu mudar para cá, nós escolhemos os aprendizes como escola. E a antiga dona recebeu a gente para fazer uma entrevista. E a gente não sabia como é que a gente ia fazer aqui. E a gente começou a falar um pouco da nossa história. Ela falou, eu estou precisando de fornecedor de pão.
Então você vai ser o padeiro da escola. O seu filho estuda na escola. Estuda na escola. Então você vê, os nossos filhos estudam na mesma escola. E que tem esse pão. Que é uma escola que tem uma visão muito bonita sobre tudo. E uma delas é comprar este pão para dar para as crianças. Então minha filha, o filho O Bernardo. os meus filhos, João e Francisco, comem esse pão na escola. Todo mundo come, né? Todo porque mundo, na reunião bom, de pais tem este pão. Não, os funcionários reclamam, querem que pães diferentes, porque às vezes só o pão que eu faço tradicional não querem o Califórnia, querem outro tipo de pão. E durante muito tempo eu fiz um acordo que eu pagava a escola com pão. No começo, quando a escola era vegana, maravilhoso, né? E agora? Agora a gente já faz, eles cresceram como escola, deixou de ser uma escola pequena, uma escola maior, e a gente agora faz como empresa. Nós crescemos também como empresa. Bom, tá. Então, Aí aqui eu botei água. A massa azeda, ele botou a água e agora vai botar farinha. Tô botando a farinha. Isso vai fazer ter mais fermento azedo para continuar a produção. Exatamente. Aí que Sem ficar na geladeira, né? não, esse agora não. Pelo quanto, por quê? Porque o frio. Esquentar para fermentar. Exatamente. Ele para o processo. Se você quiser que ele não fermente. Se quiser guardar. Guardar, aí sim é geladeira. É por isso que eu falo, dá pra ter em casa. Porque você faz, usa, acabou de usar, guarda na geladeira. Eu falo, pra você matar um fermento natural, você tem que ser muito bom. Porque é muito difícil dele morrer. Eu tenho ele congelado, eu tenho um backup aqui, eu tenho um backup lógico, ele gelado. Eu tenho um backup, porque eu nunca sei. E ele também tem, assim, as manias dele? Sim, ele é temperamental. No verão ele fica todo aceso e aí ele fermenta mais rápido. No inverno ele fica lento, devagar. No inverno ele deixa sempre perto do forno, porque ele precisa de calor. E como é que você sabe que ele está disponível para fazer pães? Ele começa, quando ele fica pronto, ele fica com muitas bolhas, muito ar, os peidos que eu te falei antes. E gasoso demais, e ele fica cheio. E você faz o teste da água, você pega um pouco, bota na água, se flutuar, tá pronto. E como ele tá cheio de ar dentro, ele flutua. Se ele afundar, ou ele ainda não tá pronto, ou ele já passou. Por que esse pão ele é melhor para o nosso organismo do que um pão feito com fermento normal? Exatamente porque o fermento normal foi feito pela indústria moderna para acelerar o processo. E aqui é tudo que a gente não quer. A gente quer pelo contrário, a gente quer retardar o processo. Por isso que a gente faz a massa hoje, faz um pré-shape e guarda ela para assar só amanhã. Então o pão que você come hoje é o pão que eu fiz ontem. Então é um movimento anticapitalista. Total. Como ganhar menos dinheiro fazendo pão. E ter mais trabalho. Mas você vai ter um pão mais saudável. O glúten, comemos há mais de 5.000 anos que se come pão. E agora está todo mundo alérgico. Está todo mundo alérgico, porque a qualidade do trigo piorou e o processo piorou. Querem ter pressa para tudo. Pressa para ter pão, pressa para comer, pressa para tudo. Que é a confiança de uma mulher, né? Exatamente. Ela Aí eu falei, não. Ela fez você acreditar que você ia fazer um pão. Ela falou, seu pão é bom, vai. Eu falei, não é. E era horroroso seu Era pão. horroroso. Eu não posso mentir para você. E já era esse Não, era sourdough, era um pão normal. Era um pão que eu aprendi na internet. Tá. E aí, no dia seguinte, estão vindo as pessoas de novo, voltando na loja. Eu cutuquei ela, falei, tá vendo? Falei que ia dar errado, porque as pessoas vão agora reclamar que o pão não estava bom, o pão era ruim, nananã. As pessoas quiseram comprar mais pão. Aí eu falei, gente, o povo tá muito louco, porque realmente tá carente de pão. Nisso, uma coisa que eu aprendi com o meu sogro, que é o dono do restaurante onde a gente abriu a lojinha ao lado, ele é chefe de cozinha, ele sempre falou, sempre materiais bons. Então, matéria-prima é essencial você trabalhar com uma farinha boa. E ele trabalhar com uma farinha italiana, eu falei, então pronto, vou trabalhar com uma farinha italiana. Esse fornecedor de farinha italiana foi lá um dia entregar a farinha para mim, o próprio dono do negócio, e falou para mim, vi que você está gostando de fazer esse pão, vou te apresentar um cara que está fazendo um pão diferente no Rio. Aí eu conheci o cara que mudou minha vida, né? Foi o Rafa, da Slow Bakery. Falou o que era o sourdough, me apresentou para esse mundo de sourdough. Aí eu falei assim, cara, então eu não fazia pão, eu fazia uma outra coisa. Quando eu saí, ele me deu um levan e falou, vai estudar. E aí ele falou a frase que mudou minha vida. Só aprende a fazer pão quem faz pão. Se você não fizer pão, você nunca vai aprender a fazer pão. E aí eu comecei a fazer pão.
Falei, Fernanda, vamos fazer o seguinte, eu sou padeiro agora mesmo, eu vou procurar um emprego, uma padaria em Portugal, vamos fazer, porque há de ter uma padaria massa para fazer isso. E, para nossa surpresa, não existia nenhuma padaria que fazia. Aí foi a segunda luz que a gente teve, falou, não vamos trabalhar para ninguém, vamos abrir o nosso negócio, vamos fazer pão para português. Todo mundo chamou a gente de louco, de tudo que você possa imaginar. E aí foi quando a gente decidiu abrir um negócio de fornecer para café e restaurante. Até a dona pandemia chegar. Acabou o meu negócio. Tem aquela mulher de luz que vive ao seu lado. Exatamente. Já tinha, há um ano antes, tinha falado, vamos abrir uma loja da fábrica. Ela falou, cara, já pagamos o aluguel, botamos uma mesa, bota alguns pães. Se vender, vendeu. E foi isso que virou a nossa padaria. Que engraçado a simbologia do pão na pandemia, não é? Muito doido, foi muito louco. Porque parece que o pão, ele virou o acolhimento. Virou uma salvação. É uma puta terapia para trabalhar com pão. Porque as pessoas queriam comer pão, as pessoas quiseram aprender A fazer pão. E eu achei o máximo. Aí você passa o dia inteiro assim. Exato. Exatamente. Eu estava explicando antes que é o seguinte, é a grande diferença, porque normalmente as padarias são pro fundo e você não sabe se é dia, se é noite, você não vê ninguém trabalhando. E aqui, por acaso, a gente tem uma vista maravilhosa, que todos os clientes chegam, eu vejo quem chega, as pessoas botam às vezes cadeira aqui, as crianças adoram, viram atração de criança, que eles gostam de ficar vendo, porque é uma brincadeira de massinha. Só que essa dá para comer. Essa dá para comer. Privilégio de ser. Porque assim, eu acho que largar uma. Muita gente, né? Inclusive, eu quis vir aqui muito, claro, por causa do pão, mas por causa da tua história de largar uma vida corporativa e optar por uma vida artesanal. O teu ganha-pão, né? Exatamente. Não é uma brincadeira. E de repente se achar, depois dos 40 anos, se reencontrar, né? Num outro lugar e feliz, né? Muito. Assim, eu sempre falo, gente, não tem glamour. É trabalhoso pra caramba, é braçal, é muito braçal, mas é muito satisfatório. É muito. Tanto que eu falo, o dia que se você não estiver bem, é melhor não fazer, porque eu acredito, passa total. O pão do dia seguinte sai ruim. Não cresce legal, é aquilo que eu falo, a massa ouve a gente. Então eu gosto de ouvir música boa. Se você passa aqui, eu acho que eu sou maluco, porque às vezes eu tô dançando, às vezes eu tô falando só. Eu quero passar eu tô com exato, fico ouvindo música, fico me relaxando. Porque é a hora que solta seus monstros todos aqui, e daqui fica e é maravilhoso. Ele tá aqui, ó. Por acaso, muito. Às vezes rock, muito black music, pop, música que eles chamam new retro, são músicas dos anos, estilo anos 60, mas com bandas novas. Eu amo, então eu boto e ouço, e às vezes ouço um podcast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta mais um. E... Pô, você é boa nisso, hein? Eu tive um momento rave na minha vida. Muito rápido. Já dá pra trabalhar no sinal, se quiser, hein? Caraca! Bom, eu te imaginar dançando na padaria. Então, tá. Então aqui estamos no segundo processo, né? É o segundo processo. Aquela parte de bater o pão, agora, aqui a gente trabalha meio que, como eu sempre digo, é one man bakery. Então, enquanto eu estou fazendo isso aqui, eu tenho que olhar o forno. Então, por acaso, agora não há nada. Então, a gente vai... O que a gente vai fazer? A gente vai botar no forno. Então, eu deixo isso aqui fermentando e descansando. Por quê? Toda vez que você mexe na massa... Tem que descansar. Pelo menos 30 minutos. Eu sei, ela vai crescer. Vai crescer. Porque lá em casa o Rodrigo bota um pano. Silêncio, exatamente. Só para eu entender. Pré-shape. Não, peraí, antes, o primeiro momento. Farinha com a massa azeda, né? Prepara a farinha. Exato. Bota a farinha para bater na batedeira. Exatamente. Tirou, bota naquelas caixas que nós tiramos antes. Dorme. E elas ficam descansando. A cada meia hora eu acordo elas. Ou seja, eu dou umas voltas, né? O que eu estou fazendo isso? Eu estou fortalecendo a cadeia de glúten do pão. Para que ele possa esticar. Ele vai para a geladeira? Isso depois de tudo. Depois foi para a geladeira. No outro dia de manhã Venho, tiro, como a gente colocou ainda agora, boto no forno, meia hora, 35 minutos, está pronto. Então esse aqui é o processo. Só que a gente fez um pré-shape,
Só que antes de botar na geladeira, a gente tem que dar uma forma para ele. Tá. Eu não posso botar só aqui, senão ele vai, o que vai acontecer? Ele vai o flat. Tá. Você já trocou fralda de criança? Muito. Você deixa ele aqui aberto e aí pensa que tem uma criança aqui que você fecha a fralda, puxa de um lado de outro, bota para cá, fecha, bate um pouquinho, puxa a cabeça e vuelta a cabeça, você criou 2 orelhinhas. Fecha, vem costurando. Que bonitinho. E aí costura embaixo. Se o padeiro tem toque, ferrou. né? Ferrou. Ah, ele vai se esticar, olha só. Show, orelhinhas, pintinho. E aqui você puxa daqui desse cantinho, ó. Ah, tá vendo? Precisa puxar muito de trás. Puxa Toque do daqui. padeiro, tá vendo? Finge que você tem uma padaria. Virou. Isso aqui é a parte que vai pro fundo, né? Então você quer essa parte aqui. Meio. Isso, pega por aqui. Isso. Meio. Você tá com medo da massa? Não tô. Não tá com medo? Você. Tá. Boa. Isso. Orelha. Agora pega daqui de cima para ficar mais fácil. Isso. 1, 2, deu. Puxa aqui por cima e bota bem aqui embaixo. Virou. Vou fazer uma pra valer. Finge que eu não tô aqui. Vou olhar o pão no forno. Ela sabe que tu tá olhando. Cheirinho de baixo. Boa. Você fez de uma maneira diferente que eu gostei, hein? Gostei. Gostei mesmo. Nem sei o que eu fiz. Vou soltar meu cabelo para receber o pão, tá? Já fizemos, não caiu nem o cabelo. Saúde. Obrigada por receber. Tem uma proposta aqui. Minha sogra, dona do pão de milho mais gostoso do planeta. Pois é, foi o que o Rodrigo falou aqui. Está na área. Ah, essa parte me interessa. Então, se você quiser, se vocês quiserem ir lá em casa, eu vou preparar um pão de milho com ela para vocês. Igual a nossa farinha.